Bom dia, Fundação Casa, bom dia, oitavo ano. A nossa aula hoje é de História. Habilidade da BNCC e do Currículo Paulista. O tema: História do Brasil. Habilidade: identificar, comparar e analisar. O que fazer? Faça uma primeira leitura do texto que está ali embaixo. Leia o mesmo texto novamente e agora grife as palavras que você não conhece. Procure no dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o artigo e procure compreender e interpretar o texto para responder às questões. Primeira questão: quem foi o imperador no primeiro reinado no Brasil? O primeiro reinado é o nome dado ao período da história brasileira em que Dom Pedro I governou o Brasil como imperador, entre 7 de setembro de 1822, data em que proclamou a independência do Brasil, e 7 de abril de 1831, quando abdicou do trono brasileiro. Este período caracterizou-se por ser a transição marcado por uma grande crise econômica, financeira, social e política. A efetiva consolidação da independência do Brasil ocorreria a partir de 1831, com a abdicação de Dom Pedro I. É historicamente incorreto referir-se a esse período como o Primeiro Império, já que o Brasil teve um único período imperial contínuo, dividido em Primeiro Reinado, período regencial e Segundo Reinado, após Napoleão Bonaparte declarar guerra aos países aliados da Inglaterra. Ele invadiu Portugal e se recusou a atender às imposições francesas, dito o desrespeito ao bloqueio continental, antes do momento que decretava a não relação comercial entre os países da Europa com a Inglaterra. Por este motivo, a coroa britânica financiou a ida da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, no ano de 1808, após alguns anos de vivência nos bastidores da capital colonial. Dom João VI elevou-se a rei do país. Assim foi fundado em 16 de dezembro de 1815 o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Rio de Janeiro foi nomeada a capital do Reino Unido. Sob este novo status político, o Brasil gozou de algumas condições não vistas antes, como a instalação de algumas pequenas indústrias no Rio de Janeiro e o comércio com outros países, fora Portugal, principalmente a Inglaterra. A Inglaterra, aliás, teve grandes benefícios com a mudança política, pois não precisaria esperar as mercadorias brasileiras, as matérias-primas, como ouro, minérios, passassem primeiro por Portugal, e depois, por ter ajudado a coroa portuguesa, os ingleses tinham tarifas preferenciais de importação de produtos brasileiros, como a assinatura do Tratado de Comércio e Navegação, de 1810, e o Tratado de Aliança e Amizade, também de 1810. Pagavam 15% de impostos, os portugueses pagavam 16% e o resto dos países europeus 24% de impostos. Revolução do Porto. Porém, problemas surgiram em 1820, quando a população portuguesa exigiu o retorno de Dom João VI a Lisboa, pois Napoleão já havia sido deposto da França. A Revolução do Porto estourou em 24 de agosto do mesmo ano, inicialmente na cidade de Porto, e em seguida para o resto das metrópoles portuguesas. Apesar de conseguir adiar por alguns meses a insatisfação dos portugueses, Dom João VI se viu obrigado a voltar a Lisboa no ano de 1822. Também estou enviando duas questões para vocês. As questões estão no texto e a próxima frase é a sua resposta. Qualquer dúvida, entregue para a dona Alessandra, que ela passará para mim e eu responderei na próxima aula. Fique com Deus e até a próxima.